Nós confiamos que Ele é dono da nossa vida, dessa obra, dessa pregação, desses louvores. Amém, amados? Ele é dono. Deus abençoe muito vocês. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir ajuda para o Anderson. Ricardo, se vocês puderem ligar o teclado. Amém? Sem problema, sem pressa. Vai ligando conforme der certo. Para a gente manter um pouquinho esse ambiente. Aleluia. E é assim, ó, você vê, a gente vai dando lugar, Ele vai ganhando lugar. Nós vamos dando lugar, Ele vai ganhando lugar. Ele é Deus, mas Ele faz desse jeito. Deus abençoe muito vocês, amém? Esse coração, guarda esse coração que vocês têm. Guarda esse coração. Não deixa corromper, não deixa corromper. Se a alma ficar triste, vai para o Senhor, porque olha, a gente tem que guardar o coração. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes. O irmão sentiu que tinha um clima. Já apagou, né, os irmãos? Mas faz parte da ministração, queridos, porque você pode se sentar. Sabe, as manhãs são manhãs de ensino do Senhor. São manhãs de ensino. Mas às vezes o ensino pode vir, dependendo do ministro que Deus colocar aqui. O ensino pode vir de uma forma diferente. Então você não fique muito apegado à forma. Veja o que Deus está fazendo. Amém, queridos? Uma coisa que os crentes evangélicos precisam. Independente da característica do ministro, ou até mesmo da ministração. Veja o que Deus está fazendo. Se Deus colocar uma criança no microfone para dar um testemunho, você não tem que ficar olhando, é uma criança, eu vou achar só bonitinho. Veja o que o Espírito Santo está falando. Exercite a sua sensibilidade a Deus. Exercite. Por quê, queridos? Porque Deus fala o tempo inteiro. Deus usa número de relógio para falar, horário. Deus usa placa de carro, Deus usa outdoor, Deus usa qualquer coisa. Se você estiver conectado, isso não é misticismo, isso não é loucura. Se você estiver no Espírito, quando você menos esperar, Ele vai falar com você. E por que Ele vai falar? Porque você é bom? Porque Ele vai falar comigo porque eu sou bom? Não, querido, Ele vai falar porque Ele quer falar. Porque quando Deus fala, Ele fala com seus filhos. E quando Ele fala com o filho, Ele está preparando o filho para a missão. Ele está preparando o filho para aquilo, para a obra que Ele mesmo tem. A minha palavra nessa manhã é uma palavra que se chama assim: o poder para testemunhar. Poder para testemunhar. Você pode dizer comigo, poder para testemunhar. Aleluia. Então vamos para a Bíblia. Eu queria que você já começasse bem. Vamos em Apocalipse 19, verso 10. Aleluia. Gente, quando a gente consegue conectar a fome que nós temos por Deus com o Deus dessa fome, porque às vezes a gente tem a fome, mas ela fica tão escondida, nós não expressamos. Nós fazemos muitas coisas, a gente se confunde, a gente perde o foco e a gente vai vivendo a vida e a gente não revela essa fome. E Deus está dizendo assim: eu preciso que vocês revelem, porque a adoração ela precisa ser revelada. Amém? Deus procura adoradores. Você lembra quando ele chega a Adão? Adão, aonde é que você está? Ele está procurando o adorador que ele criou. Ele não sabia onde que Adão estava? Lógico que ele sabia. Deus é Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele estava atrás do arbusto também. Mas quando Ele se manifesta pessoalmente no jardim, Ele tem uma pergunta: cadê
Aonde está aquele que tem fome e sede pela minha presença? Porque uma das primeiras coisas que Adão perdeu, quando o medo entrou, eu tenho uma revelation para você nessa manhã, da parte de Deus. O amor de Deus derramado pelo Espírito lança fora todo o medo. Sabe o que é o medo? É uma das coisas que te separa de Deus. A gente fica tão focado no medo, que nós esquecemos que é só apresentar nossa fome e a nossa sede para Ele. Posso ouvir um amém nessa manhã? Aleluia. Então não repara não, o estudo vai ser um pouquinho diferente hoje. Mas nós não estamos removendo os marcos antigos, nós não estamos derrubando os altares que ficaram. É apenas diferente, assim como quando vier o pastor Jackson vai ser ainda diferente. Assim como quando o pastor Dinho estiver ministrando vai ser diferente de novo. Aleluia. Então Apocalipse 19 diz, versículo 10: E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Meu Deus, o anjo estava falando para ele: adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Testemunho tem poder, glória a Deus. E você sabe que o Espírito está envolvido com o testemunho. Se você é um representante legítimo do reino de Deus, você precisa ter um espírito legítimo e excelente para ser esse representante. Por isso que Deus tem nos levado a falar tanto de unção, capacitação e tal, ativação, todas essas coisas que a galera do movimento gosta, né? Ativação, tem ativação. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Quem recebeu o testemunho de quem é Jesus, do que Ele faz, das suas transformações, quem recebeu o seu Espírito Santo, tem o espírito da profecia. Isso é maravilhoso. E você vai precisar muito disso nesses dias. Deus me envia aqui nessa manhã para te falar isso daí. Gente, olha, eu estou com tanta certeza do que eu estou fazendo aqui hoje, tanta certeza, e não é mérito meu, glórias a Deus de verdade, que Ele colocou dentro de mim, que cada um de vocês que Deus trouxe aqui, Ele queria que recebesse essa palavra: vocês são minhas testemunhas. Deus vai usar vocês, gente, o negócio vai ser bonito, vai ser legal. Não se esqueça de dar glória a Deus, amém? Todo testemunho legítimo tem fruto legítimo. Tudo que você fizer no Espírito vai dar fruto do Espírito, e todo fruto do Espírito permanece. Tudo que Deus faz através de você, o que é realmente Deus fazendo, permanece, amém? E por que permanece? Porque Ele é maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus, aqui em Apocalipse, está falando do Jesus glorioso, que vai voltar. Glorioso, vivo, vivo, vivo. E Ele traz consigo o galardão para entregar a cada um conforme aquilo que a pessoa fez. Como assim o que ela fez? Os cristãos que creram nele, receberam testemunho, testemunharam. E quando eles testemunharam da parte de Cristo Jesus, tem algo reservado para nós. Um dia nós vamos estar dando muita risada, irmãos, assim felizes, muito felizes, cheios da alegria do reino de Deus, já na glória com o Senhor, olhando um para o rostinho do outro. Eu vou ver o rosto de Ricardo resplandecente, ele vai ver o meu resplandecente, a gente vai rir, nós vamos cair no chão de tanto rir. Você sabia que rir não é proibido, amém, queridos? A gente ficar feliz não é proibido. Na verdade, o reino de Deus é alegria. Lógico que não é uma alegria momentânea da alma, do sentimento, mas às vezes o sentimento é tocado também. Mas olha, eu tenho um monte de coisa escrita aqui. O Salmo 92:10, eu vou ler para vocês. Diz assim: porém tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Uau!
Eu estou falando, Deus vai fazer uns negócios aqui, os irmãos estão... Vocês vão ver. Serei ungido com óleo fresco. Em algumas versões está assim, ó. Porém tu exaltarás o meu poder com o meu chifre. E aí tem gente que não pode falar chifre, que ele já acha que está relacionado só aos capetas, né? Mas chifre na Bíblia significa autoridade e poder. Quando Deus está falando aqui, os demônios também vão receber autoridade e poder por causa do pecado do homem. Por isso que tem um bando de chifrudo lá em Apocalipse, você entendeu? Porque o homem vai adorar a Satanás, adorar a tríade demoníaca, e eles vão receber poder simbolizado profeticamente no chifre. Entende? Mas Deus tem poder para nós, amém? Um azeite fresco, fala comigo, azeite fresco. Sabe o que significa azeite fresco, querido? Ontem você recebeu uma unção, hoje tem mais, é desse jeito. Aí hoje você recebe uma unção, você fala, meu Deus, que maravilha, né? Que maravilha. Amanhã tem mais. O povo de Israel recebia do céu todos os dias, menos sábado, porque o pãozinho da sexta-feira durava o sábado. O maná durava o sábado, mas assim, porque Deus já tinha planejado. Então ele estendia um pouquinho, né? Todos os dias, azeite fresco. Quando o salmista está dizendo isso, eu serei ungido com óleo fresco. Ele sabe que a vida no Espírito é essencial para que esse testemunho se torne verdade. Deus te dará condições, experiências do seu poder para testemunhar. Eu vou te dar um exemplo aqui, querido. Eu acho que era 2009. Eu sou ruim com data, minha esposa não está aqui para me ajudar. Nós estávamos a 260 quilômetros aproximadamente de Campo Grande, trabalhando lá em Bodoquena. E minha esposa havia engravidado. Muito recente, ela já sentiu mudança no seu corpo, bem no iniciozinho mesmo. Sempre sentiu antes das outras mulheres, né? Que eu percebo assim. Muito. E aconteceu algo errado. Quando ele faz o caminho, agora eu não vou nem lembrar os nomes, irmãos. Mas fecundou o óvulo, ele estava voltando pela trompa, ele emperrou no meio do caminho e rompeu aquele sistemazinho, aquele canalzinho minúsculo, mas que tem circulação de sangue. E quando rompeu, ela começou a ter uma hemorragia, ela estava ministrando a palavra de Deus para um grupo de funcionários onde a gente trabalhava. E ela estava tendo uma hemorragia interna, silenciosa, indolor a princípio. É bem dramático mesmo o negócio, né? A gente não estava sabendo. Aí durante a noite ela começou a sentir mal-estar e parecia que estava com, não sei se era gases, o que era, e a barriga inchou um pouquinho, e a gente ia orando. Eu falei, meu Deus, gente, desse jeito que você está reclamando repetidamente, a gente orando, nós temos que ir para Campo Grande. Só que ela estava tão mal, a gente não conseguia levantar, entrar no carro e pegar a estrada. E orando, horas, aí chegou num determinado momento da madrugada, não me lembro, que eu já não estava nem controlando direito o tempo, só querendo voltar aqui para Campo Grande. Ela deu uma melhoradinha, eu falei, levanta, entra no carro, entramos, rapaz, eu fiz em tempo recorde de Bodoquena até aqui. Chegamos no caminho, já tínhamos falado com a doutora, 10 minutos de hospital, a doutora ela já estava na sala de operação, sendo aberta, fizeram uma cesárea nela, uma cirurgia, porque já tinha as placas de sangue dentro dela. E então, eu cheguei lá indo, assim, em caráter de emergência, ser operada. E eu fui ajoelhar, cheguei no quarto, porque não tinha nada para eu fazer, eu tinha que orar. E eu cheguei e falei, meu Deus, comecei a querer me desesperar, certo? Mas não durou mais ou menos assim uns 3 segundos de desespero de oração, porque naquele caso, Deus não deixou eu me desesperar. Quando eu peguei a Bíblia assim, e aí eu fui me desesperar, né, irmãos? Sabe como é que o crente se desespera? Ele vai orar. Eu não estou falando que eu sou bom, não. Eu só estou dando uma dica, amém? Pelo amor de Deus, guarde seu coração aí.
E aí, eu fui assim, abri a Bíblia, e cara, eu abri no Salmo 92, 10. E a hora que eu queria me desesperar, mas eu olhei o Salmo, Deus falou assim, eu vou exaltar o poder dela, eu vou ungir a cabeça dela com óleo fresco. Cara, eu já parei, fiz assim, não deu nem muito tempo de chorar, levantei e falei, dali, mas assim, deu para contar, dava para contar na mão, assim, toca o telefone do quarto, daí eu vou atender, o pastor Fernando, que está pastoreando lá em Rio Brilhante, Fernando Loureiro, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, Salmo 23, sabe? Rapaz, aí eu já, não, eu não fiz isso, mas eu quase que caí, irmão. Deus estava me dando uma experiência do testemunho de quem é Jesus para cuidar de alguém numa situação dessa, de fragilidade. Aconteceu, a hemorragia aconteceu, eu estava no hospital, não é verdade? Deus não me poupou disso, Deus não nos poupou desse sofrimento, mas Ele estava dizendo, estou contigo e você é minha testemunha e tua esposa também. Você está vendo só? Unção para testemunhar, unção para testemunhar. E aí o que eu estou fazendo hoje aqui? Estou dando testemunho. Nós não tínhamos nenhum filho, perdemos ainda 4 filhos, mas quando Davi veio, glória a Deus e aleluia, estamos felizes. Depois veio a Rebequinha. Deus é bom. Irmãos, Ele é obrigado a fazer isso que Ele fez? Não, mas Ele está levantando pessoas para testemunhar. Aleluia. Isso vai gerar. O testemunho, ele não é só uma história do que Deus fez. Eu vou explicar para vocês nessa manhã. Você precisa andar com Deus e ter experiências com o Espírito, porque aí sim vai ser legítimo o teu testemunho. Você sabe que quando o Senhor estava preocupado com a terra, lá na região de Babilônia, aonde Nimrod havia liderado uma rebelião dos homens contra os céus e contra o Deus dos céus, eles começaram a erigir uma torre, julgando que colocariam seu nome acima de todos os nomes, que poderiam talvez até mesmo tocar o céu para afrontar a Deus e ainda dizer, nós não vamos, debaixo da palavra de Deus, ser espalhados pela terra, nós não somos testemunhas de Deus pela terra. Você está vendo aqui? Eu queria que você percebesse isso nessa manhã. Quando Deus faz algo, Ele quer o testemunho por toda a face da terra. Isso não mudou jamais na Bíblia, desde o Éden. Mas a queda do homem gerou isso. Nimrod era um homem mau. Vocês já viram aqui na EPE, já devem ter ouvido o pastor Dinho explicando. E nós não vamos testemunhar coisa nenhuma, nós não vamos ser espalhados, nós vamos construir o nosso reino, nosso nome será grande e vamos afrontar a Deus. E ele diz as histórias paralelas à Bíblia, que ele afrontava mesmo a Deus, Nimrod. Pois bem, Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, Deus Pai está falando com o Espírito Santo, que está falando com o Filho, que está falando com o Espírito Santo, que está falando com Deus Pai. Desçamos e vamos confundir as línguas. Então lá em Babel, que significa Babilônia, Deus confunde os homens, que são pecadores, para que eles fossem espalhados. E aí o tempo passa, os milênios passam, as alianças de Deus vêm. E lá na nova aliança, pelo seu Filho Jesus, Jesus estabelece a aliança pelo seu sangue, aliança de relacionamento e poder e glória. Deus faz algo maravilhoso, Ele reverte Babel, Ele reverte a Babel, lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce, o que acontece? Entendimento, amém, queridos? Eles começam a ser cheios do Espírito, aquele vento impetuoso, um som como de um vento impetuoso, encheu todo aquele lugar e labaredas como que de fogo sobre a cabeça de cada um dos 120 que estavam ali, Deus os enche, e aí o que Deus faz? Eles começam a exaltar a Deus, eles começam a falar em línguas, e aí as pessoas ouvem um barulho estranho, porque fica bem
dentro de Jerusalém, esse lugar onde eles estavam, o cenáculo, não era afastado. Eu fui lá, irmãos. Eu fui lá. Falei, meu Deus, não acredito que eu estou nesse lugar. Sério. Né? E aí as pessoas vêm, e quando eles vêm, eles são cada um de uma parte do mundo. E quando eles chegam, eles ouvem as grandezas de Deus na sua própria língua. Deus está fazendo um milagre. Ele está conectando as pessoas novamente, dando entendimento pelo Espírito, o poder do Espírito, para que eles sejam testemunhas. Amém? Você acha que sou eu que estou dizendo? Você já leu em Atos capítulo 2? Atos 1:8 diz assim, ó: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O plano de Deus não mudou. E aí ele derramando o poder. Então o que ele quer fazer, não é só te dar uma experiência de cura, ele também quer te dar essa experiência. Mas ele quer te dar poder para testemunhar. Vocês serão as minhas testemunhas. Você sabe que Jesus, ele disse assim ali em João capítulo 5, versículo 31 em diante. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem abrir, anotar. É importante, irmãos, né? É importante, a palavra de Deus é maravilhosa. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. O quê? Jesus está falando isso? Sim. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. É ou não é? O Pai me adotou ou não me adotou? Aleluia! Eu só posso fazer porque o Pai me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Você sabe que Jesus conhecia a lei de Deus. E a lei de Deus diz que tem que ter pelo menos 2 testemunhas. Então está dizendo, se eu mesmo testifico, né? Não é por aí. Há outro que testifica de mim. E eis que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Irmãos, vocês se lembram lá no Jordão, quando Jesus foi batizado, quem é que testemunhou do Filho? O Pai e o Espírito. Aleluia. Quem testemunhou do Filho? O Pai e o Espírito. Os céus se abriram quando ele saiu da água. E o Pai falou testemunhando, este é meu Filho. Para você ser uma testemunha, você precisa receber o testemunho. Aleluia. Irmãos, o que eu estou dizendo para você nessa manhã, Deus vai usar você como uma testemunha poderosa na face da terra. Só que quando Deus nos usa poderosamente, não necessariamente a situação que você imaginou de poder é a situação poderosa, ok? Ele te usa poderosamente em situações que às vezes a seus olhos são situações comuns, mas Deus está te usando poderosamente. Eu sempre cito aqui, os funerais são lugares da manifestação da glória de Deus. Os hospitais são lugares da manifestação da glória de Deus através de servos pequeninos como eu e você, em uma visitinha de poucos minutos. Pode ser lá quando te liberarem num lugar que você nem podia entrar, você entra, a pessoa às vezes está cheia de aparelho, e você vai orar e Deus vai manifestar a glória dele ali, do jeito dele, como ele quer. Amém? Às vezes vai ser com aquele familiar que você diz assim, ele nunca me considerou. Então aos teus olhos, você olhando, diz assim, puxa vida, não tem glória nenhuma nessa situação, mas pela fé e pelo testemunho que você recebeu, o Espírito Santo vai te comissionar, você é um embaixador de toda a autoridade do reino, e você é um representante, e você vai liberar isso. E por que eu falo isso nessa manhã de estudo? Porque todos os estudos que Deus tem nos dado, se eles não servem de testemunho, se eles não entram e não nos alimentam para que a gente possa digerir isso, para que isso se transforme em um testemunho de vida, não serve para nada. Não serve para nada. O Espírito Santo nunca quis encher somente a sua cabeça. Nunca, jamais.
Ele quer te encher o Espírito. Amém? E há outro que testifica de mim, eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. O Pai deu testemunho do Filho. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Olha só, o poder que João Batista tinha é porque ele dava testemunho daquele que era maior do que ele. Ouça isso nessa manhã. Você quer poder e autoridade na sua vida? Passe a considerar Jesus maior do que você. Amém, queridos? Pode parecer óbvio isso, mas não é. Porque na linguagem de amor de Deus, quando nós obedecemos os seus mandamentos, nós estamos dizendo: Deus, eu te amo. Quando eu me sujeito aos seus mandamentos, eu estou dizendo: Deus, eu te amo. Quando eu não me sujeito aos mandamentos de Deus, mas eu canto, eu venho na igreja, eu vou, eu faço, eu aconteço, não adianta nada. Não, Deus não está recebendo como amor e como obediência, não tem elo de ligação. Mas quando a gente se sujeita e obedece aos mandamentos em amor, livremente, eu quero obedecer, ou então eu não quero, mas eu vou me sujeitar até querer, rapaz. A autoridade de Deus vem sobre a nossa vida, amém? E essa autoridade não para, ela vai crescendo. Deus vai dando patente nova para você. Deus vai colocando sobre os teus ombros. Os ombros são lugar de patente de Deus, patente espiritual, assim como no mundo físico. Deus, quando Ele marca alguém espiritualmente, Ele marca nos ombros, relativo a poder de autoridade. É nos ombros. Está na Bíblia, em Isaías. Se vocês puderem me ajudar a achar onde é que está em Isaías. O principado está sobre os teus ombros. Quando foi profetizado a respeito do Messias e que ele receberia autoridade, ele estava recebendo a autoridade do Pai para testemunhar a respeito do céu. E essa autoridade estava sobre os seus ombros. Aleluia. Autoridade. E hoje nessa manhã tem a autoridade de Deus aqui. Irmãos, a obra que Ele tem para fazer é maravilhosa. É maravilhosa, só que a nossa carne não consegue. Nossa carne e nosso corpo não consegue. Nós precisamos agir juntos. Nós precisamos agir juntos. Amém, queridos? Eu estou ministrando desde ontem de manhã. Eu sou uma pessoa que fala assim para Deus: Deus, eu não sou que nem esses pregadores, o pessoal que fica fazendo as coisas seguidas. Eu tenho que parar, né? Aí eu sabia que ia ter uma sequência, mais uma sequência de pegada assim, seguida. Eu estou até agora, porque dormir também eu não dormi direito. Eu fiquei tão agitado que chegou na hora de dormir que rapaz, estava cansado, mas não dormia. Eu falei: Deus, qual que é? Isaías 9? Meu Deus, famoso Isaías 9, me perdoa. E aí eu pedi assim a Deus, sabendo que vinha uma sequência: Deus, eu preciso testemunhar de Ti, me dá força, me dá vigor, mas porque o Senhor é gracioso. Agora, o que Ele quer fazer, queridos, é levantar um batalhão inteiro de uma galera assim, disposta, mesmo quando não tem força. E juntos nós vamos dar o testemunho, porque quando Jesus recebeu o testemunho, Ele é o Filho unigênito de Deus aqui na terra, em carne e osso, dando testemunho do Pai. O meu testemunho é verdadeiro porque meu Pai me comissionou. E aí ele diz ainda assim: o que eu ouço, isso eu falo. Em outro trecho ele diz: o que eu vejo o papai fazer, isso eu faço. E aí, queridos, olha só que coisa tremenda. Jesus operou, realizou, amém? Há uma unção de realização nessa manhã aqui. Realização das obras de Deus, não das suas nem das minhas, mas das obras de Deus. E aí, ele realizou, só que ele cumpriu o ministério na cruz, na ressurreição e na ascensão. Quando ele ascendeu aos céus, 40 dias depois de ter sido crucificado, ele disse assim, deixou uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder para testemunhar. E quando ele ascendeu, queridos, o Espírito Santo veio. A partir daquele momento, do dia de Pentecostes, a festa dos 50 dias, naquele momento, agora Jesus na terra, preste atenção, se manifesta através de mim e de você, o corpo dele. Quando a Bíblia diz corpo, não é uma
eu estou usando uma linguagem para que você entenda que Jesus te ama, também. Mas nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Ele pode se manifestar sem mim, sem você, pode, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Mas como que Ele escolheu se manifestar através de mim e de você? E como que Ele vai fazer isso? Testemunho. Então tem gente aqui, querido, que Deus vai reativar histórias da sua vida e vai te dar histórias novas. E tem gente aqui que vai conhecer o poder de Deus numa dimensão que não conhecia e vai poder testemunhar. E eu não estou falando aquele testemunho de dizer assim: nossa, eu vi o poder, eu vi o céu. Às vezes até pode ser que Deus use de você contar algo do sobrenatural, mas as pessoas vão ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Testemunho. Jesus não pregava como os fariseus, como os saduceus. Quando Ele ensinava, sentado eles viam a autoridade, porque Ele tinha autoridade, Ele tinha testemunho. Aleluia. Eu estou maluco aqui nessa manhã, irmãos. Jesus foi autorizado. Ele foi abençoado. Autoridade tem a ver com autorização. Se papai não autorizasse, não tinha ministério. Irmãos, você que tem um ministério de sucesso, porque essa palavra sucesso é mal entendida pelo cristão. Ele acha que o sucesso é igualzinho do mundo, não é? Sucesso nem sempre é número, nem sempre é holofote, não. Pode até ser que se reflita nisso. Aleluia. Aleluia. Mas Jesus foi autorizado para cumprir. E quando Ele te autoriza, te dá autoridade para cumprir, vai ser do jeito dEle. Deixa eu voltar aqui. Ele diz assim, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Papai está aqui. Irmãos, Ele está, olha só, Ele está dizendo, no ministério dEle, enquanto aqui na terra, papai está em mim, e é Ele que realiza. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, preste atenção, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas tem esse Filho que glorifica o Filho. Você está me entendendo? O mesmo que tem a presença do Pai dentro dele, disse assim: e vocês também terão a presença do Pai dentro de vocês para realizar todas as obras. Obras maiores do que as minhas. Irmãos, agora me diz, como alguém pode fazer uma obra maior do que a de Jesus? O evangelista João, o apóstolo, ele diz assim, nem todos os livros do mundo, nem todos caberia tanto de coisa que ele realizou, meu Deus. E aí como é que nós podemos realizar maiores? A resposta está na nossa unidade como corpo. A resposta está em não é o pastor sozinho, não é esse sacerdócio isolado, não é, queridos. Existem lideranças, existe a hierarquia organizacional, tudo bem, mas todos recebem a autoridade para cumprir as obras. Todos recebem o poder do testemunho, o poder para testemunhar. Todos recebem. Um encontro com Jesus, automaticamente, nos teus encontros com Jesus, vão gerar poder de glória para testemunho. Você lembra do apóstolo Paulo a caminho de Damasco? Ele tinha tudo, mas não tinha o testemunho de Cristo. Preste atenção, ele tinha tudo. Ele era um cara irrepreensível. Se você fosse conversar com ele, você ia sair com a orelha murcha, com o rabinho entre as pernas. Não tinha como rebater o apóstolo Paulo. Melhor universidade ele fez, melhor mestre ele teve, ele era o cara. Línguas, várias ele falava. Cidadania dupla, romana. Império Romano mandava, o cara mandava também. No meio dos judeus ele mandava também, porque ele era autorizado a perseguir a igreja. A autoridade dos homens ele tinha.
Só que quando Jesus deu um encontrão nele, acabou, cara. Ele descobriu que ele não tinha o testemunho. Ele não tinha testemunho do Cristo, o Messias, o ungido. Quando ele conheceu o ungido falou: eu vou te ungir. Vocês estão entendendo? Todos os encontros com Jesus, você sai melado de óleo. Você está me ouvindo aqui nessa manhã? Por isso que quando ele diz assim, é que a gente não percebe, pessoal. A Bíblia, ela é verdadeira, mas a gente pensa às vezes que é só um texto da Bíblia. A gente pensa que é uma prática religiosa. A gente pensa que é uma obrigação. Quando Deus diz: vai para o quarto, tranca a tua porta, fecha lá e ora a teu pai em secreto, ele vai te responder. A gente está pensando: ah tá, é porque tem que orar, né? Não, querido, ele quer ungir você. Meu Deus do céu. Quando Moisés subiu para ficar 40 dias e 40 noites no monte, ele não comeu nem bebeu. Quem o sustentou foi a presença de Deus. Se nós entendêssemos que tipo de poder estamos falando aqui nessa manhã, a nossa vida ia ser diferente. Pastor, Deus me dá todo o poder? Não, todo o poder te foi dado a Jesus, Mateus 28. Mas na hora de testemunhar ele fala assim: então ide, e vocês vão ensinar as pessoas a guardarem todas, e vocês vão testemunhar com o batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Você sabia que o batismo nas águas é testemunho? Testemunho público. Você está dizendo publicamente: eu pertenço a Jesus. Aleluia. Por isso que batismo você não pode ter vergonha, não. Vamos colocar esse áudio lá no Fundamentos da Fé Cristã, pessoal que está preparando. Acabou de ter um batismo ontem de adolescentes, né? Testemunho. Irmãos, eu estou lendo Mateus capítulo 5, aonde diz assim: olha, que Deus coloca uma luz. Ele é a nossa luz e Ele coloca essa luz dentro de nós, e Ele quer que essa luz resplandeça para que Ele seja glorificado. Ele diz assim que não pode ficar escondida. Quando Deus faz algo, não é para esconder. Você não precisa dar uma de espiritual. Você não precisa forçar um testemunho de visões espirituais para mostrar que você é espiritual. Mas aquilo que Ele realmente está fazendo precisa ser liberado. Luz do mundo e sal da terra, luz do mundo e sal da terra, luz do mundo e sal da terra. Deus fala: eu faço um trabalho. Deus diz: eu estou trabalhando verticalmente para que vocês trabalhem horizontalmente, tocando pessoas. Amém? Ele está falando isso aqui nessa manhã. Esse é o princípio da cruz. O vertical entrando no horizontal. Amém? Esse é o princípio da cruz, a obra de Jesus. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ah, meu Deus do céu. Revelações do céu, testemunho de uma vida legítima, poder para fazer obras sobrenaturais. Nós somos o corpo de Cristo. Então existem 3 tipos principais de testemunho que eu separei para essa manhã, para a gente ter um entendimento. Lógico que às vezes um entra no outro, porque as coisas de Deus elas são mescladas. Mas eu vou tentar separar aqui um pouquinho por causa da didática, do entendimento, né? O testemunho profético. Quem anda com o papai recebe dons para a realização das obras de Deus, como a gente está falando aqui. Dons de revelação, dons. É assim, irmãos. Até mesmo quando nós vamos curar, nós precisamos estar debaixo do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Quando nós vamos realizar uma obra sobrenatural, a gente precisa estar ativado na fé. Dons de revelação, dons de curar, dons de línguas, dons de maravilhas, sinais, prodígios. Esses dons são dons do Espírito, e o Espírito Santo é o Espírito da profecia. É o Espírito de Jesus. O Espírito Santo
é o Espírito de Jesus. Então tudo que Jesus fez, Ele divide entre nós para nós fazermos. Então teu testemunho profético, nesse sentido de realização do sobrenatural de Deus, precisa acontecer. O testemunho comum, que na verdade não é comum, o que Deus fez em você, e Ele quer fazer através de você, né? Quando você recebeu uma cura, eu contei que nós não recebemos uma cura sobrenatural. Eu recebi uma palavra sobrenatural no meio da situação de dificuldade com a minha esposa sendo operada pelos médicos. Mas o socorro bem presente na angústia foi de Deus. Amém? E eu estou testemunhando, mas e se fosse uma cura? Irmãos, uma vez eu fiz uma cirurgia, que eu estava machucado aqui na região, tem outro nome mais bonito, mas eu sempre só lembro desse aqui, da virilha, e aí, inguinal, falei certo? Glória a Deus, obrigado. Na região aqui, ó, inguinal, né? E aí eu fiz essa cirurgia e tal, passou a recuperação, e eu sentia dores antes, né? Uma queimação, uma coisa ruim. Não era grande o ferimento ali, mas a enfermidade ali, mas eu sentia dores. E aí eu estava bem, outro dia comecei a sentir novamente. E aí eu falei, meu Deus, eu tinha orado e o Senhor me mandou para o médico. Eu fui. Aí eu fui e chorei na presença de Deus assim. Cara, Ele tirou na hora. Então, se Deus quer usar o médico, irmão, deixa usar o médico. Se Ele quer curar você na hora, Ele vai curar você na hora, aleluia. Mas continua crendo e seja testemunho. Pode ser pequenininho, que nesse testemunho pequenininho que eu te dei aqui agora. Uma vez nós estávamos estudando, né, na faculdade teológica e tal. Aí chegou, estava com a cabeça desse tamanho, já tanto ouvi coisas. Fui na hora do intervalo comer um negócio. Cheguei ali, tinha a irmã que estava trabalhando na cantina. E eu não sei porquê, a gente foi conversar, eu puxei um assunto. Ela falou assim, sabe que eu não sei, assim, eu estou com uma dor de cabeça, faz um tempo já, esse negócio está ruim. E a gente continuou conversando. Porque Jesus, porque a palavra, era só Bíblia, né, a conversa, coisa de Deus. Aí de repente, assim, 2 minutos, 3 minutos de conversa, ela falou assim, irmão, peraí, minha dor foi embora. A gente estava conversando, não teve uma oração poderosa, eu não gritei, nem ela. Às vezes tem grito, irmão. Tem vezes que se vai sair no grito, e tem poder, né, não é o grito, mas tem poder, tudo bem, irmão. Mas não teve nada. Foi de boa. Poder para testemunhar, amém, queridos? E então, além dos dons proféticos, além do que Deus fez com você, nós temos o testemunho. Eu vou tentar separar, é difícil separar isso aqui. Não é muito, estou tentando ser didático, mas não está sendo. Testemunho da palavra, o anúncio do evangelho, a pregação, o ensino, a testificação bíblica. Como assim? Isaías 9, entendeu? Entende? Você conferir na Bíblia mesmo, a ferramenta da palavra, a testificação na palavra, o ensino na palavra, afiar o machado na palavra, a consideração pelas escrituras. Você está me entendendo, querido? Isso é testemunho poderoso de Jesus na terra. É tão poderoso que às vezes o cara nem está tão bem assim. Tem gente que está até meio caidinho. Ele tropeçou, está no pecado. Mas ele encontra alguém por aí e ele libera uma palavra de Deus, assim, da Bíblia, um versículo, um negócio pontual, ele libera mesmo, e aquela pessoa é fortemente edificada, construída. Mas ele não está bem, mas a palavra é de Deus. Você está me entendendo? Por isso que entra um outro setorzinho que eu queria abrir um parênteses aqui. Este testemunho de Cristo também precisa chegar ao ponto de trabalhar o nosso caráter. Glória a Deus. Todos
Os que têm fé e coragem, digam glória a Deus. Glória a Deus. Trabalho no caráter. Existe um tipo de azeite mais excelente, mais puro, vamos dizer assim, um azeite bem fresco. E aí você sabe que existem vários tipos de azeite. No sul do nosso país, eles fazem os azeites mais excelentes que tem no Brasil, dos mais excelentes também que tem no mundo. O grau de pureza, tem toda uma regra. Para você extrair o azeite mais excelente, Deus precisa moer você no teu caráter. Azeite é extraído assim. Tem que moer o fruto da oliveira. Aleluia. Lá em Israel nós vimos isso também. Nós estamos no meio da festa de tabernáculos, amém, irmãos? Festa da presença de Deus. E Ele está dizendo, onde eu estou presente tem testemunho. Ele está dizendo, onde eu estou presente tem unção. Vocês vieram na minha festa, diz o Senhor. É minha festa, eu sou o dono. Eu que sou a cobertura, eu sou a tenda por onde vocês entraram. Eu sou a tenda por onde vocês entraram. E aí aonde vocês entram e vocês ficam comigo, eu vou extrair o melhor azeite. Eu vou extrair o melhor azeite. E no caráter, irmãos, está assim, olha, o que mais agrada a Deus é um caráter aprovado. Porque usar alguém, Deus pode usar qualquer um. Deus pode fazer uma pedra falar, uma mula falar. Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas o caráter, meu Deus do céu. O caráter de Jesus, Gálatas. Quando você vê o fruto do Espírito, significa caráter de Jesus. Como que Jesus andava? Qual que eram as reações de Jesus? O que saía de dentro dele? Por que ele era longânimo? Por que ele era paciente? Por que ele cria no Pai? Por que ele tinha um amor legítimo? Por que ele tinha autocontrole? Porque eu vou te dizer, para você tomar um tapa na cara, soco na cara, espinho na cabeça, tantas coisas, muito antes da crucificação, o que ele sofreu? Com os próprios discípulos, irmãos. Um dia a igreja está com milhares de membros, ele faz uma pregação mais difícil, vai todo mundo embora, fica só uma galerinha. Discípulos abandonaram a Jesus. Discípulos abandonaram a Jesus, mas aqueles a quem o Pai havia dado, esses não abandonaram. Os verdadeiros filhos não vão, cara. Os verdadeiros filhos, eles vão permanecer. Amém? Aleluia. Aleluia. Festa de tabernáculos, irmãos. Festejando a presença de Deus em meio ao deserto. Um Deus que habita nas tendas. A tenda sou eu e é você. Sabe o que a tenda, por que a tenda simboliza seres humanos? Porque a tenda desmonta e anda. Eu estava orando aqui e Deus me deu uma experiência agora, hoje, no começo do louvor. Aqui, de novo, esse negócio. Ele me deu uma experiência nova aqui. E aí eu percebi que havia, vou contar, né? Tudo bem. Ele me lembrou daquele trecho onde Moisés levantava as mãos e o exército vencia. Você se lembra? Aí colocou um servo aqui para manter os seus braços erguidos. Enquanto os braços ficavam erguidos, havia vitória de Israel. Amém? E eu estava com o braço adorando. Você estava com o teu braço levantado. Deus estava me dizendo, é profético. Sabe aqueles negócios de Deus? Deus é assim. E a gente levantando o braço aqui, achando que nós estamos apenas correspondendo a um louvor. E não é, cara. Não é bem assim. É power. É maravilhoso. E no caso, aprove a Deus me mostrar um pouquinho. Que nós com as mãos levantadas, Deus mandava anjos para segurarem as mãos levantadas. Amém? E aí eu estava pensando assim, bom, então, como que o ser humano é? Se eu sair daqui, deixei os anjos para trás, né? Pensa aqui comigo, na lógica. Eles estão aqui do lado.
Eles estão aqui do lado, segurando, né, o braço. Se eu sair, eu larguei, né? Ficaram para trás. Não, querido, eles estavam assim, ó. Erguidos do chão. Voando, flutuando. Por onde você for, com as mãos levantadas, Deus vai te sustentar. Você está me entendendo? Porque Ele envia os seus ministros para trabalharem a seu favor. Você é herdeiro da salvação. Você é herdeiro da salvação. E aí, nós levantamos as mãos. E Deus faz essa obra maravilhosa. Aleluia. Obra do testemunho com poder. E o testemunho pode vir através de uma história que Deus realizou na sua vida. Através de uma cura. Pode vir através de um dom. E pode vir através da própria Bíblia que Ele te ensina. Aleluia. Amém, queridos? Vocês estão comigo nessa manhã? Então eu queria que o louvor já se posicionasse aqui. Nós temos ainda aí um chãozinho para andar, mas eu quero que o louvor fique aí, tá bom? Abre comigo em Romanos capítulo 8. Versículo 17. Irmãos, agora que horas são ali? 10h30? 11h30? 11h30? 10h30, meu relógio pulou para frente aqui. Glória a Deus. Testemunho. Existe um testemunho esperado por todos. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Esse é um texto que vai falar a respeito de coisas que ainda estão por vir, mas eu queria que você entendesse que existe um poder do testemunho agora para nós aqui nessa terra também. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Irmãos, meu Deus, vamos lá, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Existe algo em toda a criação de Deus, uma expectação, uma expectativa, a manifestação dos filhos. E lógico que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, cara, vai ser na plenitude o que Deus tem, amém? Porque mas veja só, você é espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, você é. O seu corpo é o último a ser transformado, mas Deus está trabalhando poderosamente, transformou teu espírito, está transformando a sua alma, e você já pode manifestar a glória dele no meio dessa criação, mesmo com este corpício aqui. Você não tem que ter raiva do seu corpo, você não tem que maltratar o seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo. Gente, existe uma falsa mensagem que é assim, eu estou preso nesse corpo, que eu... Não. Foi Deus que fez. Templo do Espírito Santo. Amém? Tá certo, querida. A gente está envelhecendo, de vez em quando até adoece. Às vezes dá defeito na máquina, né, pastor? Às vezes o negócio dá um... E Jesus tem que intervir, né? Tudo bem. Nós vamos receber um muito melhor. Mas não é para desprezar esse, amém? Enquanto você está neste tabernáculo, glorifique a Deus. Sinais e maravilhas eram realizados pela mão dos apóstolos. Era algo tão tremendo, querido, que o irmão não podia nem limpar o nariz, usar um avental, jogava aquele negócio. Ele não fazia campanha do avental que cura. Ele só usava o avental. Ele usou, pegava o avental, jogava no enfermo e era curado. Não é a campanha do avental que cura, não é a campanha do lencinho que cura, mas até o lencinho recebia unção, de tanta unção que tinha.
Você está entendendo, querido? Não é eu te dar esse copo d'água e você vai ser curado porque eu fiz a campanha da macumba do copo d'água. Não, mas às vezes, querido, a unção, ela transborda e alcança as coisas materiais. E o cara toma esse copo d'água e ele é curado. Mas eu não preciso fazer a campanha. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Então eu não sou contra o cara tomar o copo d'água e ser curado. Não é isso. É que as pessoas invertem as coisas. E transformam em doutrina o que não é doutrina. Mas esta unção que Deus está derramando, ela vai transbordar para que você seja um testemunho real. Agora, como que vai ser esse testemunho? Eu não sei. Se Deus quer te usar como Filipe, ele passou por coisas que nenhum apóstolo passou. Eu não vi na Bíblia ninguém ser transladado de um lugar para o outro na terra. Tem gente arrebatada ao céu. Você vê João, Paulo foi conhecer o terceiro céu. Meu Deus, cada coisa maravilhosa agora. Desaparecer aqui, aparecer num outro lugar aqui na terra e continuar a obra? Eu não me lembro. Se vocês lembrarem, vocês me falam depois no final do culto em off aqui. Tá? Filipe, sabe o que ele era? Eu vou dizer para você o que Filipe era. Filipe era diácono. Amém? A gente pensa assim, é diácono, né? O diácono ele arruma, ele ajuda, ele serve, ele é excelente, tudo vai dar certo. Amém? Mas diácono é cheio do poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Receba aí, cara. Ele era tão fora da casinha, irmãos, Filipe, que já não sabiam mais como chamar. Não sabia mais. Não tinha mais como falar assim, bom, estes aqui, agora, o meu irmão é o ministro de louvor, amém? Mas é tanto poder de Deus que acontece, que os caras já não sabem mais, quando você está louvando, se você é um menino de louvor, aí você libera uma palavra, você, não, na verdade o irmão é profeta, não, na verdade, aí ele evangeliza, ganha umas almas, tudo uma vez, assim, um negócio, lança uma rede, aí, o que ele é? Ele é evangelista? Cara, não importa como que ele vai manifestar o testemunho, o que importa é que ele manifeste. O que importa é que ele seja quem ele quer ser. Tudo é a respeito dele, não é a respeito de nós, não, queridos. O que eu falei ainda está valendo no começo do culto. Esse culto é para ele, mas a casa é você. Então essa conexão acontece. E o testemunho também acontece. Porque vocês serão as minhas testemunhas. Porque vocês serão as minhas testemunhas desde Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins. Até os confins. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à sua vaidade. Não, sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando nós damos o verdadeiro testemunho, os que estão para se converter se convertem, os que estão desviados recebem nova chance, os que não aceitam o testemunho, até aqueles que não aceitam o bom testemunho de Deus, de Cristo em você, eles vão ficar sem desculpa perante Deus. Então, na pior das hipóteses, o sangue não está nas suas mãos. O sangue não está nas suas mãos. Quando que o sangue das almas, vamos colocar dessa forma, está nas suas mãos? Quando você tem o testemunho e você não testemunha. Uau! Eu não estou falando de forçar a barra, querido. Eu não estou falando de ser um cara que fica inventando coisa para dizer que é espiritual. Não é isso, é o verdadeiro testemunho. Se você tem o verdadeiro, você precisa liberar. Quando você liberar, mesmo aqueles que não aceitarem, o sangue não será requerido de você. Quando você chegar aquele grande dia do tribunal de Cristo, você não vai sofrer dano nessa área. Essa área vai ser galardão na sua vida. Amém? Vocês estão entendendo? Irmão, se nós soubéssemos melhor o que é galardão, a gente ia trabalhar melhor, você sabia? Queria te convidar a levantar. Aleluia. Aleluia.
manifestação dos filhos. Existe uma manifestação reservada para o futuro, mas existe uma manifestação reservada para o presente. Eu não sei se você é apaixonado pelo estudo da palavra. Se você é um mestre, querido, você tem que aprender a ser humilde no seu ensino. Manso e humilde era o mestre Jesus, é o mestre Jesus. Eu aprendi de mim, que sou manso e humilde. Quando ele ensinava tinha autoridade, mas tinha humildade. Tinha poder, mas tinha humildade. Então, mestres do Senhor, pessoas que recebem palavras de conhecimento, não, palavras de sabedoria dentro do estudo, palavras de sabedoria. Você sabe explicar coisas que os outros não sabem explicar. Seja humilde, usa isso para a glória de Deus. Libera o testemunho da palavra. Se você é um profeta do Senhor e Deus te dá dons de revelação, você precisa entender que o teu papel não é um fim em si mesmo. Nós não precisamos bater a mão no peito, falar, sou profeta. Aleluia. E Deus está querendo nos unir. A gente precisa entender que há peculiaridades, há especialidades. Deus não tira isso, é Ele mesmo que faz assim. Ele distribui como Ele quer. Ele está dizendo, eu faço especialistas, eu faço os meus especialistas, eu faço do jeito que eu quiser. Eu sou Deus, não há outro além de mim, não há outra rocha que eu conheça. Eu sou o Senhor. Mas quando a gente deixa as nossas diferenças humanas de lado, veja só, dificuldades, irmãos, a gente tem dificuldades entre as personalidades. Quando a gente libera perdão, a gente consegue caminhar mais junto. Quando Jesus fala do perdão, Ele não está falando do perdão só para você não ir para o inferno. Ele está dizendo, porque vocês vão precisar estar juntos, galera. Você vê que a ceia, sem discernir o corpo, ela é maldição na igreja. Mas a ceia discernindo o corpo é poder de Deus na igreja. Porque quando eu olho para o lado e falo assim, cara, tudo bem, eu sei que eu tenho que tomar cuidado com esse irmão, porque ele ainda está sendo tratado na área da mentira. De vez em quando ele escorrega, pisa no tomate. É caráter. Você também não vai ficar assim, né? Dando uma de besta. Você sabe que ele tem problema nessa área, só que você perdoa o irmão. Quantos estão me entendendo nessa manhã, queridos? Aleluia. Há unção de Deus aqui. Há um poder de Jesus nessa festa de tabernáculos. Nós estamos festejando a Ele. Essa festa não é judaica, irmãos, meramente judaica. O dono da festa nos chama a reconhecer sua presença. Quem reconhece a presença dEle hoje, ama a sua presença hoje, estará com Ele amanhã. Quando Ele nos chamar para o encontro com Ele nos ares, nós seremos transformados assim, nosso corpo vai ser transformado. Os que morreram em Cristo antes de nós serão transformados, mas nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor nos ares, transformados. E aí tudo aquilo que foi de difícil pelo seu corpo vai passar. Porque Ele limpará dos olhos toda lágrima. Ele mesmo limpará dos olhos toda lágrima. Então às vezes você está de fato pagando, vou usar esse termo, pagando um preço agora. Você está, para você andar com Jesus é difícil, porque você tem que fazer algumas coisas que às vezes são custosas a você, mas você sabe que é legítimo para que o testemunho de Jesus seja legítimo. Eu tenho testemunho de alguns anos na minha casa, na minha família. Eles brincam comigo, falam assim, poxa, mas Jesus tomava vinho, por que você não toma? Mas na minha casa, querido, o testemunho, não estou dizendo que é proibido você tomar um cálice de vinho, não é isso que eu estou dizendo, mas na minha casa o testemunho,
para as pessoas que têm problema com álcool por anos, são a maioria esmagadora das pessoas. O meu testemunho, eu não tomo. E às vezes é difícil, irmão, porque você fica com pena da pessoa. Você fala assim, poxa vida, que custa eu sentar e tomar um negocinho aqui com ele, né? Um vinhozinho só. Eu não vou me embriagar, eu vou me controlar. Não, o meu testemunho é, eu faço por amor ao meu Deus. Eu faço por amor ao meu Deus. E isso aí está te matando, cara. Esse é meu testemunho. Pode parecer duro demais. Não é uma doutrina. Não é uma doutrina. Jesus tomava vinho sem se embriagar. Mas eu quero te dizer, às vezes o que Ele tem para você é custoso. Custa. Mas o testemunho de Cristo está sendo dado. Eu profetizo nessa manhã que este poder vai aumentar. A graça de Deus, graça sobre graça, graça sobre graça. Ele dá maior graça aos que se sujeitam ao Senhor. Antes Ele dá maior graça, graça sobre graça para testemunho. Pode ser uma história, pode ser uma cura, pode ser simples, pode ser um dom sobrenatural, pode ser uma palavra revelada, pode ser uma palavra ensinada. Graça para ensinar, graça para ministrar, graça para testemunhar. A força, o poder de Deus, o poder, o dínamo do Espírito nessa manhã, querido, porque você não pode esperar aquele grande dia que você vai pegar um microfone na mão. Você não pode esperar aquele grande dia que você vai estar num instrumento amplificado por um louvor que vai tocar aqui, naquele momento solene. E não é isso, esta não é a obra de Deus exclusiva, e é também parte da obra de Deus, mas o que Ele tem para nós é tocar as pessoas. Saindo hoje daqui, querido, você vai ter oportunidades, você tem uma igreja para ganhar lá fora, você tem pessoas para tocar, você tem familiares para tocar, você tem amigos para tocar, e você tem inimigos para tocar. Nós queremos que Deus nos use, mas tem que ser nos nossos parâmetros, do nosso jeito. E Ele está falando assim: eu posso falar, eu falo o tempo todo, eu revelo o tempo todo, querido, e eu posso facilmente te fazer perceber. Mas quando eu te fizer perceber, será que você vai obedecer do jeito que eu quero? Porque é assim que funciona. Eu vou te dizer como é que funciona. Deus me preparou durante uns 9 anos para eu orar, para eu chegar e orar com as irmãs. Por que isso? Temor de Deus. Você sabia que às vezes as pessoas vêm pedir oração e as pessoas estão com problemas espirituais na área de sexualidade? Então eu tinha um temor de Deus, eu orava, mas eu orava mais reservadamente. Durante 9 anos eu me preparei. Quando o Espírito Santo você amadureceu, está pronto. Então, o que começou a acontecer? O que Ele queria que acontecesse. Tudo que Deus vai fazer, irmãos, Ele te prepara, Ele te unge, Ele trabalha o seu interior, Ele te estrutura, amém, queridos? Eu sei que é um testemunho que alguém pode pensar: será que o pastor tinha problema? Não, não é uma questão de problema, temor. Os irmãos que dão carona para as irmãs solteiras, irmão solteiro que dá carona para a irmã solteira de moto, é perigoso, irmão, sabia? É perigoso. Perigoso que acidente? Não é isso. Por que eu estou falando sobre isso? Deus está trabalhando a nossa área de unção aqui, de autoridade aqui, está trabalhando o nosso caráter aqui. O Espírito Santo, Ele é santo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Eu queria usar alguns momentos aqui para a gente louvar o Senhor, enquanto Ele ainda está fazendo uma obra aqui, amém? Está tocando pessoas. Aleluia, aleluia. Deus tem uma obra nos diáconos. Eu estou vendo um casal ali, né? Vocês aqui, ele ali também. Deus está fazendo uma obra na diaconia aqui. Vocês recebem, queridas? Vocês creem? Ali, ó. Todos os diáconos que estão aqui, cadê? Tem mais? Receba. Vamos adorar o Senhor aqui.
também com as vozes.